Meus irmãos, nós estamos terminando uma série de mensagens, e em maio, mês da família, não é? Nós tratamos um pouco sobre a mulher de Deus, e foi destacado lá nas redes sociais, não é? Olha, Deus não espera que você seja perfeita, porque a perfeição está no Filho dele, mas espera que você ande com ele. Todas as mulheres ouviram essa mensagem, a irmã Francisca pregou aqui, foi muito bom. E isso serviu para mim também, eu lembro direitinho. Depois Anderson falou que o homem de Deus é aquele que busca a vontade de Deus. Como é que é? Faz o que o Senhor aprova. Saiu lá no informativo direitinho. Isso eu creio que também serviu para todos nós, não somente para os homens, mas para as mulheres também, que um homem de Deus faz aquilo que o Senhor aprova. Uma mulher de Deus faz aquilo que o Senhor aprova. Hoje, semana passada, eu fui falar sobre os relacionamentos de Deus e fui um pouco mais enfático naquilo que eu gostaria de falar. E hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos, ou sobre a família de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios 5, 31 a 33. Efésios 5, 31 a 33 diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém? Meus irmãos, falar sobre família nos nossos tempos é uma tarefa gigantesca, porque os conceitos de família vão mudando. Hoje, qualquer coisa que você fala, já dizem que isso é resquício do patriarcado, da opressão feminina, e fica complicado você tratar sobre isso. Mas como eu falei semana passada, se nós pudermos olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um caminho pelo qual dirigir a nossa vida. Se ficarmos com as opiniões que cada um de nós tem, aí fica difícil. Há questionamentos, há controvérsias em cada modelo que vai se apresentando, mas nós, como povo de Deus, queremos olhar para a palavra de Deus para que possamos encontrar os caminhos e a direção para aquilo que vamos fazer na nossa vida. Nós continuamos pensando que, por exemplo, hoje, casar no tempo de hoje é um ato subversivo. Você está indo contra a maré, as pessoas não querem mais casar. Parece que todo aquele conceito que a gente cresceu aprendendo, né? Olha, você vai crescer, vai casar um dia, depois vai formar família, vai ter filhos e vai ser assim. De repente a gente descobriu que, olha, não é bom casar. Falei semana passada daquela cantora, está participando agora aí da virada cultural, falou assim, eu não quero casar porque eu não quero dividir o que é meu, tudo que eu conquistei na vida. Depois eu separo, tenho que dar metade do que eu conquistei para ele. Esse é o raciocínio. Não quero casar, não quero pôr no papel, porque não quero. Isso vai atrapalhar a nossa vida. Não quero ter filhos, porque filho dá trabalho, atrapalha, dá despesa, deforma o corpo, vai dando uma série de motivos que parece que quando a gente fala assim, nossa, eu pretendo um dia casar com uma mulher. Você fala, nossa, mas por que você quer fazer isso? Um homem quer casar com uma mulher. E a mulher quer casar com um homem, já começa por aí que está tudo errado. E se você chega para falar aos jovens, mais jovens, sobre um padrão para o casamento, para a família, parece que isso vai ficando mais complicado, porque todo mundo diz, olha, tudo isso aí é passado, tudo isso aí é resquício de uma sociedade que já passou, não serve para esses tempos pós-modernos. Mas casar, meus irmãos, é uma aposta na esperança de que essa pessoa com quem eu estou casando vai continuar ao meu lado até que a morte nos separe. É a esperança de que essas coisas todas que nós temos acesso, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, o cuidado, o verdadeiro amor, se manifeste na nossa vida. A maternidade e a paternidade são apostas na esperança, no exercício de autoconhecimento. Porque, de fato, quando alguém pensa assim, nossa, filho dá despesa, é verdade. Ainda mais na nossa sociedade que você tem que dar curso de inglês, curso de balé, curso de natação, escolinha de futebol.
e vai somando coisas, e plano de saúde, e aí dá despesa realmente. Então, para que você quer ter filhos? Eu entendo os jovens quando a sociedade começa a levantar essas questões, e a gente até fala assim, nossa, faz sentido isso, mas está errado. Porque ninguém consegue ter o conhecimento, o crescimento que se tem quando você tem um filho. Eu lembro do Paulo Gorgulho falando sobre a filha, ele falou, eu só tive noção do que é para sempre quando eu tive minha filha. Ali eu falei, nossa, agora não importa onde eu estiver na Argentina, lá no Japão, é minha filha. E a gente pensando bem, o pessoal hoje troca de sexo, troca de partido político, troca de time, troca de tudo. Ex-mulher, faz tudo. Agora filho é para sempre. Não tem como mudar. E isso ele só teve essa percepção quando ele finalmente falou assim, essa criança aqui é sua, para sempre. Não importa onde você esteja, que circunstância esteja, é sua. É no filho, essa cantora quando fala, né, que olha, eu não quero ter que dividir tudo que eu tenho com uma pessoa estranha, o filho nunca é estranho para nós. E é ele que nos leva para além de nós. É ele que nos faz amar de um jeito que sai de nós mesmos. Hoje eu amo e priorizo os cuidados dele. Quando a gente casa, e a gente sempre faz alguma besteira quando está casando novo, né? Compra um carro que não devia, faz uma prestação que não devia, e às vezes a gente tem que passar a pão e banana. E você pode passar pão e banana quando são dois adultos, mas quando você tem uma criança, você fala, não, tem que fazer feira, tem que fazer papinha, tem que ter leite. Agora tem o leite especial para recém-nascido. Então os filhos nos jogam para fora de nós mesmos. É um amor que só é explicado por quem já passou pela experiência de ser pai ou mãe. Já lhes contei que eu ficava muito irritado quando alguém chegava para mim comentando, estou na igreja há tanto tempo, ele falava assim, olha, quando você for pastor você vai entender. Eu ficava muito irritado com aquilo. Quando eu for pastor, por que eu não posso entender agora? E de fato muitas coisas eu só vim entender. Eu tinha um professor, Dr. Byron Harbin, americano, né? A gente brincava que ele tinha uma careca aqui, uma rodela aqui. Parecia uma quipá. Direitinho, né? Ele dava aula de Velho Testamento. E o Dr. Harbin falava algumas frases que a gente ficou guardada na mente da gente. Uma das frases que ele falava é que Deus é um ser ético. E ficava assim, ó. E a gente lá, né? Quinta-feira, 9h30 da noite, depois de um dia de trabalho, olhando e Deus é um ser ético. E eu não entendi aquilo. Foi só depois que eu entrei no ministério, que eu passei a ser pastor, que eu fui entender por que o nosso Deus é um ser ético, com valores inegociáveis. A família é um valor inegociável de Deus. Manifesta o que Deus quer para nós. A generosidade que a gente precisa ter na criação dos filhos. Por isso que família é um projeto de Deus desde o Éden. Eu quero pensar com os irmãos, então, a respeito disso, sobre essa família de Deus que eu e você precisamos construir. Quem já está casado pode melhorar a sua família. Quem ainda não casou, está projetando, planejando, arranjar uma cara metade, precisa pensar nesses valores. Em primeiro lugar, pensar que o casamento faz parte da graça comum de Deus. Quando Jesus, uma das partes dos ensinos de Jesus, era exatamente que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso significa que Deus ama a humanidade, independente do que ela faça, ele derrama a sua bondade sobre todas as pessoas. O ateu, aquela pessoa que nega a existência de Deus, ou aquela pessoa que persegue quem crê em Deus, é abençoado por Deus. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam também sobre aqueles que são inimigos de Deus. Deus abençoa aquele homem que paga todas as suas contas em dias e também abençoa aquele fulano que está envolvido nas falcatruas do Master. Todo mundo é
envolvido pela graça comum de Deus. Deus derrama bênçãos sobre todas as pessoas. E o casamento é uma dessas bênçãos. Qualquer pessoa, aquela pessoa que não crê em Deus, eu não quero casar, não quero pôr no papel, não quero cerimônia, nada desse negócio de isso aí é para a igreja ganhar dinheiro, isso aí é para o governo ganhar dinheiro, eu não quero fazer nada disso, nós vamos juntar. Aí casa, né? De outro jeito, mas casa. Essa pessoa está sendo abençoada por Deus pelo princípio que Deus tem desde o Éden, de que não é bom que o homem esteja só. E aí, existem 3 bênçãos que são derramadas sobre todas as pessoas por causa do casamento, dessa união entre um homem e uma mulher. A primeira delas é o companheirismo. Quando Deus, é interessante que é Deus que percebe que não é bom que o homem esteja só. Diz lá em Gênesis 2,18 que o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Adão tinha passado um tempo dando nome aos animais, e percebeu que não havia ninguém que lhe correspondesse. E então Deus vai fazer alguém que o auxilie. Um auxílio que o sustente na sua debilidade, na sua fraqueza, que sirva de sustentação para ele. Por isso Deus fala assim, você estando em 2, vai ser mais fácil isso. E quando Adão consegue enxergar Eva, ele diz, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Atenção especial, eu falava sobre isso, para que o homem deixará seu pai e sua mãe. Não é aqui especialmente falado para as mulheres, mas é um processo que todos nós precisamos enfrentar, especialmente os homens. Eu sou homem, caçula, e enquanto minha mãe pôde, ela preparava o meu prato. Como é que você quer? Você quer muito ou pouco? Ah, eu quero mais ou menos. Ela fazia um prato lá que ela achava que era mais ou menos e trazia para mim prontinho. E até um dia antes, uma das últimas palavras que ela me disse, falou assim, você, meu caçulinha, amo você, na noite anterior ao seu falecimento. Já tinha, quantos anos? Devia ter 60 anos, sei lá, mais ou menos isso. A vida toda eu fui o caçulinha dela. E tratou assim, graças a Deus, tratou com todo cuidado, todo carinho. Mas a gente precisa deixar pai e mãe no sentido de que, se afetivamente eu vou continuar sendo o caçulinha dela, vou continuar sendo o filho querido, se ela pudesse pegar no colo, afetivamente você vai continuar sendo a filha querida, o filho querido, mas emocionalmente nós precisamos deixar para trás o pai e a mãe. Homens precisam crescer, deixar de ser garotos, largar a bermuda e começar a usar uma calça comprida. Amém? Não é? Mulheres precisam deixar de ser a princesinha do papai, porque elas vão ter que ser mulher, mãe, esposa. Então nós precisamos deixar para trás estas coisas. Paulo falava isso quando falava sobre o amor. O crescimento só vem quando eu deixo as coisas de menino para assumir as coisas da maturidade. E o casamento é um passo nessa direção de maturidade. Esse pessoal que fica batendo cabeça, que nunca fica feliz, que faz 30 anos de casado e não consegue ser feliz, é porque não aprendeu a amadurecer. Continua, parece que esperando um príncipe encantado, que não virá. Esperando que aquela mulher continue com um corpo de 20 anos, ela não vai continuar assim. Os cabelos brancos vão vir, os quilos a mais vão vir. A gente vai envelhecer. E se a gente casa só baseado nessas coisas, esse casamento não se sustenta. Porque a primeira bênção do casamento é o companheirismo. Deus, lá no Éden, projetou o casamento para que nós tivéssemos uma companhia, em primeiro lugar. Só quem passa por uma grande dificuldade sabe como é bom você ter uma companheira, um companheiro com quem você pode contar. Todo mundo abandona. Aquela empresa maravilhosa que você trabalha, te paga bem, um dia dá um pé no traseiro e você fica na rua da amargura desempregado. Como dizia Mário Lago, falava daquela mulher que
achava graça não ter o que comer. Amélia que era mulher de verdade. Porque na hora da adversidade, não está falando que a Amélia é uma mulher que se pisa nela, não. Ele explicou isso. Estava falando daquela mulher que era uma companheira de verdade. Na hora da dificuldade, ela está ao meu lado, mesmo quando a gente não tem o que comer. O companheirismo é essa primeira característica. Nós precisamos deixar pai e mãe para agora desenvolver um companheirismo com essa pessoa que está ao nosso lado. Eu tinha, graças a Deus, o que eu não tinha com meu pai, que era uma dificuldade de diálogo, não é? Ele era muito fechado, eu tinha essa liberdade com a minha mãe. De falar o que eu queria, de quando eu estava chateado, vem orar comigo. Era uma intimidade, assim, eu era o caçulinha dela. Tá certo? Eu preciso aprender a desenvolver isso com a minha esposa. Eu vou falar um negócio aqui. Eu tinha muita dificuldade, porque como pastor, eu sei muitas coisas que minha esposa não tem que saber. Até para protegê-la. Então, se algum dia alguém perguntar, você não sei, porque eu de fato não sei. Porque eu não contei. Não é? Mas, não sobre os outros. Porque os outros morrem no gabinete, morrem na conversa com o pastor. Mas sobre mim. Eu me lembro que foram mais ou menos uns 10 anos para eu começar a aprender a falar os meus sentimentos para ela. Como é que eu estou me sentindo? Lembre-se que ela dentro de casa tem um pastor. E às vezes o marido quer se comportar como um pastor. Então eu preciso deixar minha mãe, aquela intimidade que eu tinha com ela, porque eu preciso desenvolver uma intimidade com essa esposa, com o meu marido. Até porque se tudo der certo, se tudo correr normalmente, os pais e mães vão nos deixar primeiro. Nós vamos continuar essa caminhada com esse companheiro que está ao nosso lado. Deixar pai e mãe é um ato de crescimento. É deixar a zona de conforto. É assumir as mudanças e as transformações que a gente tem que assumir. Porque agora eu não sou mais o filho bonzinho, eu sou a pessoa que tem que cuidar como marido, pai. Eu me lembro de uma vez, vou contar uma história da dona Rosângela. Eu cheguei em casa e eu falei assim, tem não sei o que para comer aí? Ela falou, se você comprou, tem. Porque eu estava acostumado a chegar em casa e abrir a geladeira, tem não sei o quê? Minha mãe até fazia as sobremesas que eu gostava, né? Agora eu sou marido. Eu que tinha que, junto com ela, fazer o mercado. Você comprou o que você está querendo? Se você comprou, tem. Percebe? Agora é minha responsabilidade. Ninguém vai abastecer a geladeira por mim. Ninguém vai fazer mercado, feira por mim. Ninguém vai pagar as contas por mim. Quem vai ter que fazer isso sou eu. E ela, no caso, juntos, né? Mas essa palavra dela me fez perceber assim, olha, agora que a responsabilidade agora é minha. Não é mais do outro. O primeiro bênção do casamento então, é o companheirismo. Uma segunda bênção é o prazer sexual. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É um exercício de controle do prazer. Os jovens hoje estão liberados, né? Eu lembro quando a gente falava em ficar, era dar um beijinho. Quando eu comecei a pastorear, era dar beijinho. Não era para você beijar mais de uma menina. E tinha gente que beijava 5 meninas numa noite só. Hoje, liberou geral. Me lembro quando surgiu o primeiro divórcio, a lei do divórcio no Brasil. Né? Você pode agora recasar. Você podia se desquitar, mas não podia recasar. Aí saiu a lei do divórcio. Uma vez, desquitou, pode casar de novo. Mais recentemente saiu, agora você pode se divorciar quantas vezes você quiser, e se não tiver filhos, herdeiros, muito patrimônio, vão vocês dois mesmos no cartório e desfaz esse casamento de vocês. E as coisas vão ficando assim cada vez mais complicadas. Esse prazer que Deus preparou, olha, eu já falei isso, vou repetir, o prazer sexual, ele é um privilégio do casamento. Portanto, jovens, nem antes do casamento, e para quem é casado, nem fora do casamento. Isso é um privilégio do casamento. Isso, se você quiser ter prazer nisso e ser feliz com isso, siga a orientação de Deus nessa área da sua vida. É um exercício de controle do prazer, porque
eu usei essa frase, mas eu vou abrir mão de todas as mulheres do mundo, olha que pretensão, hein? Para ser exclusivo de uma. Eu não vou querer ter prazer com mais ninguém para poder ter prazer com ela. E a mulher toma essa mesma decisão, porque hoje as mulheres, interessante, as artistas vão para os podcasts e falam, não, foi eu que traí ele. Com a maior, assim, parece que tem um orgulho, exatamente, não fui eu que traí, não fui traída, fui eu que traí. Também é essa ideia de que, olha, eu estou abrindo mão de todos os outros homens para me relacionar somente com este homem. E a maturidade, guarde bem isso, ela é sempre abrir mão de um bem por um bem maior. Esse pessoal que vive nos motéis e vive trocando de marido e mulher, eles estão tendo algum tipo de prazer. Porque a Bíblia diz que há uma vontade de Deus, ela é boa e agradável. E eu imagino que muita coisa que o ser humano vai fazendo é bom e agradável, até um determinado momento. Mas jamais é perfeito, como é a vontade de Deus. Então, a gente precisa ter consciência disso, de que eu vou abrir mão de um bem por um bem maior ainda. E esse prazer foi Deus que preparou. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele já os criou do jeitinho que o homem e a mulher são hoje. Do jeitinho que são. Não houve evolução. E Ele já criou para que eles pudessem ter prazer. Para que o seu corpo pudesse dar prazer um ao outro. Uma terceira bênção do casamento são os filhos. Eles vão se tornar uma só carne. Porque os filhos são uma mistura de nós dois. É comum a gente olhar para os filhos e falar assim, olha, tá vendo? A culpa é sua. Puxou o DNA da sua família. Não é? Mas na realidade a gente olha para os filhos e percebe as nossas características neles. E o que mais nos aterroriza é que os filhos cometam os mesmos erros que nós. Quando a gente fala assim, nossa, eu era pavio curto. E eu estou vendo que meu filho bateu, levou. Você vai sofrer na vida se for assim. Ou aquela mãe que fala assim, nossa, eu era muito bobona. Todo mundo batia em mim, todo mundo... E fulano é assim. Ele aceita tudo de qualquer maneira. Nosso maior medo é que nossos filhos repitam os mesmos erros que nós. Os nossos filhos são uma continuidade de nós. Naquela cultura do Antigo Testamento, especialmente, os filhos carregariam o nome do pai, eles liderariam o clã da família, eles levariam esse nome para a posteridade. E nós fazemos as mesmas coisas. Os nossos filhos levam aquilo que nós desejamos para nós. Nós queremos que eles sempre sejam melhores e vivam melhores do que nós mesmos. Que eles conquistem mais do que nós conquistemos. Que eles sejam mais felizes do que nós fomos felizes. Os filhos são bênção do Senhor. Lá em Salmo 127, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso é que me dificulta entender quando nós, como cristãos, seguimos a orientação da cultura do nosso tempo. Que ter filho é um problema. Filho atravanca o progresso do casal. Porque a Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, uma bênção que Ele nos dá, um presente que Ele nos concede. Não estou dizendo que você tem que ter 18 filhos. Alguém falava aqui na nossa igreja de alguém que teve 18 filhos, acho que a irmã Marta e o irmão Lourivaldo, né? Os pais da irmã Marta, acho que tiveram 18 filhos, né? Fora os que não foram criados, que faleceram, né? Então, não estou falando para que ninguém tem que ter 18 filhos hoje. De fato é complicado. Mas quando você fala assim, eu não vou ter filhos porque o nosso tempo nos ensina a não ter filhos pelos motivos que eles nos apresentam, eu tenho dificuldade de entender isso. E aí, mas cada um é cada um vai tomar conta da sua vida. Eu gostaria de ter mais filhos. Queria ter uns 4, assim. Foi só um casal lá em casa, então achava que devia... Nunca tive um irmão. Eu acho que seria legal ter um irmão, né? Quando eu vejo alguns irmãos que se dão bem, né? Eu fico falando, poxa vida, eu queria ter tido um irmão. Acho que ia ser legal a gente ter histórias para contar das coisas que a gente fez no passado. Cada um tem os filhos que quiser ter, tá bom?
Os filhos, então, são essa bênção do Senhor. Eu quero lembrar também sobre a individualidade nos nossos relacionamentos, que tem criado tanta dificuldade no desenvolvimento, no amadurecimento, porque a gente pensa que casar, a gente vai se fundir com a outra pessoa. E agora não existe mais o Edivaldo. A gente une assim de uma tal maneira que você já não sabe quem é um, quem é outro. Isso é um ledo engano. Nós continuamos sendo pessoas diferentes. Aliás, eu costumo dizer, pode registrar essa frase, né? O casamento não melhora as pessoas, ele revela as pessoas. Quanto mais casado, mais você vai descobrindo sobre as pessoas. E sobre você mesmo, inclusive. Quando você se descobre insatisfeito, frustrado com o outro. A gente se descobre no casamento. Portanto, o casamento não elimina a individualidade. Adão continua sendo Adão, Eva continua sendo Eva. E ambos agora precisam deixar pai e mãe para se unir. Unir para quê? Para fazer prosperar o seu casamento. A conta do casamento é 1 mais 1 igual a 3. Agora sou eu, a minha esposa, e os dois unidos, defendendo o seu casamento, o seu relacionamento. Defendendo da cultura que nós estamos, defendendo de sogra que atrapalha, defendendo de cunhado que atrapalha, defendendo de amigos que atrapalham, defendendo de prazeres que atrapalham. Tem casal brigando, porque tem gente querendo gastar dinheiro com figurinha da Copa. Entendeu? Então a gente tem que se unir para defender o casamento disso. Sabe que a coisa que mais divide casamentos, que mais cria separação, é problema financeiro. Tá? Tem gente que suporta uma traição. Não, vou vencer esse casamento, vou continuar, mas quando entra dinheiro na história, tem gente que se separa. Então agora é 1 mais 1 defendendo o nosso casamento. Uma compreensão mútua. Eu preciso compreender que ela é uma outra pessoa. Como alguém disse, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. É um livro famoso aí, que fala sobre esses dois universos tão diferentes. Por mais que as pessoas queiram dizer, não, isso é construção cultural, os homem e mulher são iguaizinhos, eles pensam, não são. Você percebe isso. Você tem filhos de sexos diferentes, você percebe assim, você cria os dois do mesmo jeito e parece que os dois caminham de maneira diferente. São dois universos diferentes e você precisa ter consciência disso para entender. Fulano devia ser assim, mas ele não é assim. Ele é um homem, ele pensa, raciocina de maneira diferente. É mais lento, para ele está tudo bom. Né? Eu falava ontem que se chegar a perguntar para a mulher assim, como é que foi a programação ontem? Então, acordei às 5h30 da manhã, você acredita que a pasta de dente gastaram toda e não colocaram uma nova? E começa a contar o dia inteiro dela, até chegar para falar assim, a programação foi assim, assim, assim. Conta o sermão inteiro da pessoa que pregou. Chega um homem em casa, como é que foi a programação? Foi bom, legal. Foi ótimo, né? Tá ótimo. Porque eles são diferentes. Se a gente não compreende isso, contei um amigo meu, a filha casou, filha única casou, ele falou, meus irmãos, orem por mim, porque agora minha filha saiu de casa, a minha esposa só pode conversar comigo. Ela tem que conversar comigo. Então, orem por mim, que eu preciso ter paciência, eu estou ficando velho e tal. E eu preciso compreender, eu achei bonito da parte dele, orem, porque eu sei que ela vai ter essa necessidade. E quem está ali do lado dela? Sou eu. Eu preciso estar disponível para isso. Tá? Compreender o outro. Então, essa individualidade vai continuar existindo. Não importa quantos anos você tenha de casado. A unidade vai se unir para se tornar uma só carne. Isso não significa só sexo, só prazer sexual e só filhos. Significa uma unidade de propósitos. E qual é o grande propósito que nós temos? E aí você vai entender o que é missão e submissão. O grande propósito que nós temos, a grande missão que nós temos é criar, é desenvolver
um casamento, um relacionamento que glorifique a Deus. Essa é a missão. Crente não casa só para ser feliz. Crente não casa só para fazer o outro feliz. O crente casa especialmente para glorificar o seu Senhor, o dono da sua vida. Então você que está pensando em casar, foi o que a gente falou ontem. Procure uma pessoa, primeiro quesito assim, ó, pode fazer uma lista. Eu já conheci uma pessoa que falou que fez 100 características que ela queria no marido. A mulher é assim, para satisfazer uma mulher, tem muita coisa. Ela falou que fez uma lista assim. Pode fazer, mas coloque em primeiro lugar, a primeira coisa dessa lista. Essa pessoa me aproxima de Deus? Ou ela atrapalha o meu relacionamento com Deus? Eu contei isso para os irmãos, tinha uma irmã que ela só aparecia na igreja quando ela terminava o namoro dela. Ela começou a vir na igreja de novo, aí falou, ela acabou o namoro. Achava o namorado, sumia da igreja. Acabou o namoro, começava a frequentar a igreja. Essa pessoa linda, maravilhosa, inteligente, bom partido, essa pessoa me aproxima de Deus? Essa é uma boa entender, porque eu vou criar um casamento que glorifique a Deus, tá? Um casamento que encontre prazer em Deus. Essa é a nossa grande missão. E os homens são chamados para liderar a sua família nesse quesito, para glorificar a Deus. Na prática, é assim. Se um marido levantar domingo de manhã e falar assim, vamos para a igreja, todo mundo levanta e todo mundo se arruma para ir para a igreja. Se o marido falar assim, olha, hoje eu não vou na igreja, e a mãe fala assim, não, mas nós vamos. Daqui a pouco o filho fala, mas o pai não vai. Eu quero ficar com o pai. Não é assim que acontece? Não é assim que os filhos fazem? Quando um pai chega e fala, não pode, ele vai no outro. Pai, posso chupar sorvete? Não, não pode. Ele vai no outro, posso chupar sorvete? As crianças fazem isso naturalmente, elas não aprendem com ninguém, parece que nasce no instinto delas. O propósito do casamento é glorificar a Deus. Fazer prosperar esse casamento. Ambos a crescerem emocionalmente, a vencer vícios, a controlar fraquezas, a crescer espiritualmente. Por isso que, se eu não encontrar uma pessoa que me aproxime de Deus, vai ficar mais complicado depois que ela me ajude a crescer emocionalmente ou espiritualmente nesse relacionamento com Deus e com a igreja. Sim, a igreja é importante. Eu sei que hoje as pessoas desmerecem a igreja, acham que não precisam, menosprezam esse relacionamento, mas eu quero lembrar aqui os irmãos, os que participaram de um momento tão singelo na vida de uma igreja, um encontro no lar, um culto no lar. Que coisa preciosa. Quem voltou para casa desanimado, triste, ou diminuído na sua espiritualidade? Um encontro no lar. Uma reunião em que a gente foi ouvir uma palavra simples sobre o Evangelho. Como disse alguém, né? Olha, a igreja não é isso, amar a Deus e amar ao próximo? E não é isso que nós estamos fazendo aqui? E às vezes as pessoas abrem mão disso. E abrem mão porque fulano fala, eu não quero ir na igreja hoje não. Está tão frio. Né? Não quero ir na igreja não. Quem é que vai pregar hoje? O pastor Edivaldo? Não. Quando for o pastor Anderson, eu vou. Né? Se for a irmã Francisca, também vou. Não, mas fulano, não vou. Quem vai cuidar desse ministério tal, não quero. E começa a minar a fé um do outro. Mas como nós dissemos, o outro foi feito para ser um auxílio para você. Para quando você estiver fraco, você poder se apoiar nele. E se você é o primeiro a dar rasteira no outro, aí fica difícil, né? Vou deixar você longe desse tempo em que você pode ouvir a voz de Deus de maneira mais especial. E crescer também, fazer prosperar socialmente o casamento.
intelectualmente, profissionalmente. Eu lhes contei uma história de um homem que era um professor universitário. E eles tinham feito um acordo no relacionamento deles que a mulher não ia, ela resolveu não estudar, para cuidar dos filhos. Pelo menos 5 filhos. 5 filhos. Ela decidiu fazer isso. Mas eu me lembro uma ocasião que, isso já faz muitos anos, primeiro BBB que teve, e eu fui fazer uma visita e esse senhor estava enfermo, e conversa vai, conversa vem, ela trouxe um cafezinho para nós lá, né? E ela falou assim, pastor, o senhor viu o Bambam? E eu lembro, o Bambam dançava com uma boneca, né? Lembra disso? Mas esse homem ficou muito irritado. Ele era bem branquinho, assim, ficou vermelho, né? Falou, tá vendo, pastor? Tá vendo? Essas besteiras, essas bobeiras, né? Ficou muito irritado de falar realmente sobre um assunto tão pobre, né? Mas eu, para dar uma amenizada na coisa, falei, irmão, sabe o que é? Todo mundo gasta tempo com alguma coisa que não... Né? Gasta tempo com alguma coisa que não vale nada. Eu falei, eu assisto mesa redonda de futebol. Tem coisa mais inútil que isso? Homens discutindo um resultado que já aconteceu. Não vai mudar mais nada. A gente fica lá ouvindo aquele negócio e acha... E ela gastou tempo, perdeu seu tempo com esse BBB, não é? Mas eu lembro que foi uma dificuldade, porque ele foi crescendo intelectualmente, profissionalmente, e ela ficou parada lá no tempo e se divertindo com a televisão, com aquela caixinha de coisas ruins. A gente precisa se apoiar, ajudando o outro a crescer intelectualmente, a caminharem juntos, a se unirem. Porque senão um está aqui em cima, outro está lá embaixo. Hoje já tem uma pesquisa que as mulheres, elas são o maior número nas universidades, elas têm os melhores cargos, estão ganhando mais que os homens. E isso depois tem homem que não suporta isso. E tem mulher que também não suporta isso. Então vocês precisam caminhar juntos, tá? Para fazer prosperar o seu casamento. Criar filhos para a glória de Deus, que abençoem todas as nações, e a unidade de projetos pessoais e como casal. Eu quero aqui fazer uma fofoca na nossa igreja. Todo mundo prestou atenção agora, né? Se ligou, você viu? Mas hoje, a Natalícia e o Adilson estão completando 1 ano de casados. Eles estão lá se divertindo. Eles não estão aqui, não. Eles foram se divertir. Eu falei, curtam muito mesmo. Então, eles não estão conosco por causa disso. Mas achei interessante, por isso que eu vou fazer a fofoca. Eles estão fazendo 1 ano de casa, completam 1 ano de casados hoje. Mas eles vão fazer a sua viagem missionária com um projeto dos dois. Eles decidiram, nós vamos comemorar 1 ano de casados fazendo essa viagem. Um projeto que os dois uniram as suas vontades. Seria muito chato se o Ed falasse assim, olha, tem uma surpresa para você. Comemorar 1 ano de casados fazendo uma viagem missionária. E ela fala, eu não queria isso, né? Essa surpresa que não... O marido que chega em casa e fala assim, surpresa para você, comprei um carro novo. E ela fala, poxa, a gente precisava reformar a cozinha, você querendo trocar carro. Essa unidade de projetos a gente precisa ter para continuar caminhando. E por fim, a questão da exclusividade. Eles se tornarão uma só carne com essa mulher com a qual ele se uniu. Deixará o homem, seu pai e sua mulher, e se unirá a esta mulher, para que ambos sejam uma só carne. Interessante que no capítulo 5 ainda de Efésios, Paulo fala assim no início. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois estas coisas não são próprias aos santos. Aos hebreus,
diz que nós devemos honrar o leito, o casamento, o relacionamento sem mácula, que está perfeito e puro. Por isso, lembrar, jovens, sexo é um privilégio do casamento. Nem antes, e para os casados, nem fora do casamento. Ah, pastor, mas todo mundo faz e não tem problema nenhum. Você não é todo mundo. Por isso que Paulo escreve aqui, ó, estas coisas não são próprias, não convém aos santos. Se você fosse qualquer um, tudo bem, você poderia fazer. Mas lembra que Deus nos chamou para sermos filhos e filhas amadas dele? Afastem-se de todo tipo de idolatria. Esse tipo de comportamento é uma idolatria do sexo. Faz o sexo um ídolo. E, portanto, ele fala, olha, agora nós somos exclusivos. É por isso que a igreja ensina estas coisas. Honra o casamento. A coisa mais bonita nos casamentos é quando uma pessoa, às vezes não é crente, está lá com a sua vida toda estrupiada, mas termina a cerimônia e vai falar, olha que coisa bela que o senhor fez. Tudo isso que o senhor falou, é isso que tem que ser. Eu não estou vivendo isso, mas eu sei que o certo é isso. Essa maneira como vocês estão tratando com honra esse momento tão especial. A igreja dá testemunho quando trata dessa maneira. Por fim, meus irmãos, todos nós vivemos essa experiência de sermos completamente dependentes. Criamos filhos, e o Senhor nos dá filhos que são completamente dependentes de nós, para que nós cuidemos deles, façamos prosperar a vida deles, até que eles se tornem independentes. De tal maneira que isso é a generosidade da paternidade e da maternidade, que só na maternidade e na paternidade você consegue experimentar. Você criar filhos para ser retirado da rotina deles. Um dia que eles vão falar assim, eu não preciso falar com você todos os dias, eu não preciso mais da sua orientação, eu não dependo mais de você. Você pode morrer e eu vou continuar vivendo de maneira sábia neste mundo. Quero encerrar contando uma historinha. Primeira vez que Rosângela estava estudando à noite, então eu pegava as meninas no final da tarde, ia para casa e a gente ia fazer janta, né? E Rosângela me tratou também muito bem. Então ela também cozinhava, até hoje ela cozinha muito bem. Mas nos primeiros dias ali a gente comeu miojo, foi se virando. Porque ela estava na faculdade, eu estava com as meninas em casa. Até que chegou um dia que eu falei assim, hoje eu vou inventar um negócio, vou fazer uma carne moída. Foi o primeiro prato que eu fiz. A maturidade é assim, irmão. A gente começa de baixo e vai crescendo. Telefone fixo ainda, né? No balcão lá da cozinha, eu liguei para minha mãe. Mãe, como é que faz carne moída? Ela falou, você faz isso, põe água, tal, uma colher de óleo, não sei o que e tal. Tá bom, desliguei, fui lá, peguei e tal. Aí peguei a colher e falei, e agora? É uma colher maior ou uma colher menor? Aí eu voltei lá, mãe, que colher é essa? Ela falou, tá, a colher tal. Eu voltei lá e fui fazendo. Hoje eu faço isso assim sem pensar. Eu já vou pegando, já sei fazer o que eu tenho que fazer. Aquela história assim, coloca uma pitada de sal. Não é? Um fio de azeite. E você, tá, e o que é esse negócio, né? Mas hoje a gente vai fazer um negócio, você e pronto. Pôs o seu fio de óleo no negócio, pôs a sua pitada de sal. Chegou um tempo que eu não preciso mais desse tipo de orientação. Amanda e ali, estão dando testemunho lá. Fui melhorando. Hoje eu tenho os pratos que são a cara do pai. Se o pai vai cuidar, eles já sabem o que vai ser lá. Mas a gente... Olha, mas nesse tempo eu cheguei até a fazer um miojo sem o pozinho lá, né? Eu lembro da Amanda sentou no sofá toda... Ai, que coisa horrível. O que aconteceu? Eu tinha esquecido de colocar o tempero, né? Aquele pozinho. Mas você vai melhorando, tá? Você vai crescendo nisso. Então, meus irmãos, a gente precisa buscar essa pureza,
essa exclusividade. A gente trocou sobre outro assunto aí. Mas terminando, porque a gente precisa sair da dependência para ir para essa independência, para finalmente voltarmos para a interdependência. Tá? Todos nós precisamos do outro. Todos nós precisamos de pais e mães que não são, que afetivamente continuam sendo pai e mãe e cuidando da gente com carinho, dando colo para a gente, mas emocionalmente nós precisamos chegar nesse ponto em que nós nos tornamos independentes deles, inclusive, uma coisa que tenho falado muito com os jovens, porque no futuro, provavelmente nós vamos ter que cuidar de nossos pais como eles cuidaram de nós quando nós éramos crianças. Então nós precisamos ser maduros nesse ponto. Então, meus queridos, uma família de Deus, ela vai compreender que ela precisa trabalhar para glorificar a Deus em todas as suas áreas. O seu relacionamento, o seu casamento precisa glorificar a Deus. Esse é o grande objetivo que nós temos. Amém?